turma, tudo bom com vocês? Vamos começar nossa aula de ética. Nós vamos hoje refletir sobre o texto da página 17. O nome do texto, o título do texto são Gerações. Vamos lá acompanhar. A conversa era difícil entre as gerações. Quando, por exemplo, o velho dizia que jogador tinha sido o Leônidas, o filho discordava. Não sei, já vi Becks melhores. Mas que Beck? E o Leônidas era Beck? De que Leônidas o senhor está falando? Leônidas da Silva, o diamante negro. Nunca houve outro. Ah, eu estava falando de outro, o que jogou no Botafogo. O neto nem se manifestava. Não havia nenhum Leônidas digno da sua geração. Beck era o da guia, dizia o velho. O Ademir da guia não era Beck, retrucava o filho. E quem é que está falando no Ademir? Estou falando do Domingos. Até porque o Ademir, para mim, só houve um. O Queixada, o homem Rush. De quê? Do Rush. O filho sacudia a cabeça divertido. O neto pensava vagamente em mencionar o Ademir do Inter, só para não ficar fora da conversa, mas desistia. Sobre cinema, então, o desencontro era completo. Bárbara, tentava lembrar-se o velho do sobrenome, começa com S. Stuessant, Stanqui, isso, que atriz, ninguém gritava como ela. E o Robert, Redford, Taylor. Na verdade, a diferença em anos não era tão grande assim. Não chegariam a ponto de falar em Maria Antonieta e em estar pensando no Luís XVI e o outro na Pons. Mas Chico, para um, era o Alves e para o outro só podia ser o Buarque de Holanda, que, aliás, para um não era o Chico e era o Sérgio. Shirley era Temple para o velho e McLean para o filho. O neto quebrava a cabeça. Shirley, conhecia alguma Shirley? Não havia nenhuma Shirley no seu universo. Ficava quieto. Richard Button, grande ator. Não era ator. Escritor e explorador inglês do século XIX. Ah, século XIX? Ou então, Veríssimo, dizia o filho. E José? O Érico? A Lúcia, pensava o neto suspirando, mas não abria a boca, até que um dia saiu a discussão sobre se era Harley com 2 L's ou Halley com L só. E o neto interferia seguro. É Harley, com 2 L's, foi o nome do descobridor. Eu não disse? Falou o velho triunfante. Espere aí, de que Harley vocês estão falando? Do cometa, disseram o velho e o neto juntos. E depois ficaram trocando informações. Tu viu? Ele da última vez, vô, sei tudo sobre o cometa. Sabe que ele vai voltar? E deixaram o filho sozinho, sentindo-se abandonado, pensando que fim levaria o seu disco do Bill Harley. O trecho da música é Only 2, 3, clock, 4, clock, rock, 5. Olha que legal, né? O texto fala do quê? Fala de um debate, uma conversa entre 3 gerações. Normalmente essas 3 gerações, elas não têm muito o que falar, né? Elas ficam entre si matutando na cabeça o que é que vão falar, quem é que eles conhecem, que o avô conhece, que o neto conhece, que o pai conhece. E normalmente não teve, você via a discussão, né? Ah, o melhor jogador é esse. Aí o pai, não, esse aí, não sei nem o que você está falando. O neto é que não sabia mesmo. Falam de cinema da mesma forma. O avô conhecia, o pai não conhecia, o neto muito menos já tinha ouvido falar. Até que o avô e o neto encontram um assunto em comum, que era o cometa Harley. Então, a partir dessa ideia do cometa, o neto e o avô tiveram um assunto em comum, enquanto o filho ficou, não, eu não gosto de cometa, nunca gostei de cometa. Então, eu vou ficar de fora aqui pensando no meu cantor, no meu disco,
Então veja que interessante. Mesmo com toda essa diferença de idade, com toda essa diferença que existe, cultural, você percebe que eles encontraram um assunto em comum. Da mesma forma pode acontecer com vocês, o avô de vocês. Eu tenho certeza que em algum momento o avô de vocês já falou o nome de algum cantor que vocês ficaram... Quem? Nunca ouvi falar, né? Da mesma forma que vocês devem ter falado o nome de um cantor da época de vocês agora, e o avô de vocês ficou, quem é esse? Que nome estranho. Ou então até mostrar a foto e ele fica, meu Deus, que pessoa estranha, né? E olha o cabelo dele, olha o estilo dele. Então dificilmente você gosta de alguma coisa, você gosta de alguma música que seu avô gosta. Dificilmente você gosta de um filme que seu avô gosta. Você gosta de uma série que seu avô gosta, até porque na época dele dificilmente existia séries, né? Então é muito difícil, muitas vezes, você conseguir conversar. Quantas vezes você sentou para conversar com seu avô, com sua avó, sobre um assunto que vocês acham interessante e que vocês conhecem os dois? Acho difícil, né? Acho muito difícil vocês encontrarem um assunto que os dois conheçam, que os dois gostam. É muito difícil. Por quê? Porque são gerações diferentes. Eu tiro por mim. Eu nunca encontrei um assunto com meus avós que eu conhecesse e que eles conhecessem. Normalmente eu conhecia atores, pintores, poetas, músicos mais atuais, enquanto eles conheciam coisas mais antigas, coisas que eu nem era nascida quando existia. Então por isso que tinha essa diferença, por isso que tinha esse problemazinho de nem eu nem eles compactuar da mesma ideia, conhecer as mesmas pessoas, ter essa diferenciação de geração. Mas pode ocorrer de você encontrar como é que se diz? Um assunto que seja em comum. Tipo, esse neto encontrou o cometa, e você? O que você pode achar em comum? Um eclipse? Aconteceu vários eclipses. Tem algum eclipse que você já tenha pesquisado na internet que aconteceu há muito tempo atrás e que você acha que seu avô viu? Uma guerra. Tipo, nossos avós, eles podem ter vivido, tipo, na Segunda Guerra. Olha que legal. Você já perguntou para eles como é a ditadura militar? A gente tem avós que podem ter vivido na ditadura militar. A gente já chegou para conversar com eles e perguntar alguma coisa dessas da história, né? Que a gente estuda hoje, eles viveram. O que hoje a gente estuda em livros, eles presenciaram, eles viveram e ouviram através de rádios. Olha que interessante. Da mesma forma vai ser um dia para a gente contar para os nossos netos, para os nossos filhos, a situação que a gente vive hoje, né? Que vai ser histórica também. Então é isso. O que vocês vão fazer? Por hoje, vocês vão fazer atividade. Vocês vão responder esse questionamentozinho aí do texto da página 17. Estava nesses pontinhos vermelhos? Eles fazem essas questãozinhas, perguntam. Vocês vão ler novamente o texto e vocês vão responder essas questãozinhas no caderno, beleza? Pronto, então essa é a atividade. Resolver as questões da página 17. Ler o texto, ler novamente e responder as questões da página 17, beleza? Então é isso. Beijo.